House of the Dragon, O Gêmeo da Coroa, segunda temporada, episódio 1, Sangue por Sangue, abertura, vistas da muralha, colossal e gelada, contra um céu cor de ferro. Flocos de neve dançam em câmera lenta. A narração é de Jacaeires Velaryon, sua voz mais grave agora, carregada de responsabilidade e uma dor recente. Narrador, Jacaeires. O norte não se curva facilmente. Sua lealdade é um rio gelado, profundo e lento. Mas uma vez que flui para você, nada pode detê-lo. Nem mesmo o fogo. Cartas de título. Inverno se aproxima. No norte, na muralha, o frio cortante de forte noite era uma dor diferente, uma dor que limpava. Jacaeires, montado em Vermax, desceu sobre o pátio gelado como um deus verde. Ele foi recebido não com festa, mas com o respeito silencioso que os nortenhos reservam para aqueles que enfrentam o inverno. Cregan Stark, o jovem lobo de Winterfell, tinha a sobriedade de um homem muito mais velho. Dizem que seu tio é um homem de livros e profecias, disse Cregan, seus olhos cinza estudando já-se a luz do fogo da lareira na sala do Lorde Comandante. Ele é um homem de dever, já se corrigiu, firmemente. Um dever que lhe foi roubado. Assim como roubaram meu irmão. A dor de Luke ainda era uma ferida aberta, mas já se a usava como armadura. Cregan observou o jovem príncipe, sua determinação. Ele bebeu de seu chifre de hidromel. O norte se lembra. Lembra dos juramentos feitos a Viserys. E lembra que foi a sua avó, a rainha Alysanne, quem deu à Irmandade a terra presente. Ele ergueu o olhar. Nós não lutamos guerras do sul. Mas lutamos contra a injustiça. E um irmão matar o sobrinho, isso é uma sombra no coração do mundo. Recebereis 2.000 de meus homens. Eles marcharão quando o degelo começar. Diga ao seu rei, os lobos se lembram. Em Pedra do Dragão, a fortaleza era um túmulo vivo. Rhaenyra vagava pelos salões como um fantasma, seus olhos fixos em nada. A fúria inicial dera lugar a um luto profundo e silencioso que era mais assustador. No acesso de agonia, ela montou em Syrax e voou para a Ponta Tempestade. Ela não confrontou Borros. Circulou sobre as águas turbulentas da Baía das Águas Navais, dia após dia, seus olhos vasculhando as ondas e os penhascos, procurando qualquer sinal, um pedaço de couro da cela, uma escama de Arrax, um fio de cabelo prateado. Ela encontrou apenas espuma e gaivotas. A esperança morreu, deixando apenas um vácuo gelado, a necessidade de vingança. De volta à Pedra do Dragão, Daemon fervia. Ele está lá, em Porto Real, ou voando com seu monstro. Vagar é grande, mas lenta. Caraxes e Meleys juntos podem abatê-lo. Rhaegar, agora usando a coroa de seu pai com uma solenidade pesada, negou com a cabeça. Não. Atacar a capital agora é jogar nossos dragões contra suas armas de cerco e possivelmente contra Sunfyr e Drianfyr. Seria um massacre, e não uma vitória. Rhaenys, ao lado de Rhaegar, concordou. Meleys e eu somos leais a você, Rhaegar. Mas não somos um brinquedo para a vingança cega de Daemon. Agimos sob suas ordens, meu rei. Não sob sua raiva. Daemon olhou para eles, sentindo-se contido, traído por sua própria família. A recusa de Rhaegar em autorizar o ataque direto ecoava como uma afronta. Em Porto Real a capital estava sob cerco econômico. Os navios Velaryon bloqueavam a goela, e o preço do pão disparava. Plebeus famintos se reuniam diante da Fortaleza Vermelha. Aegon II, vestindo sua armadura dourada, queria enfrentá-los, prometer comida, ser o rei heróico. Precisamos mostrar força. Ele insistiu para seu avô, Otto Hightover. O que você precisa mostrar é controle, Otto corrigiu, sua paciência fina. Promessas que não pode cumprir são gasolina para as chamas. A força que devemos mostrar é contra nossos inimigos reais, não contra mulheres e crianças famintas. A patrulha deve manter a ordem, mas você deve parecer um soberano preocupado, não um tirante assustado. Aegon recuou, frustrado. Ser rei era menos sobre batalhas e mais sobre ser enjaulado por velhos. Em Pedra do Dragão, o luto de Rhaenyra finalmente se solidificou em algo sombrio. Ela realizou um funeral simbólico para Lucerys na praia.
Uma pequena pira foi acesa, consumindo uma miniatura de Arrax e o capuz que Luke usava quando criança. Sangue por sangue, ela sussurrou para as chamas, e todos ouviram. A chegada de Misaria, o verme branco, foi uma surpresa. Magra, com cicatrizes de queimaduras sob o véu, ela foi capturada tentando entrar na fortaleza. Levada diante de Daemon e Rhaenyra, foi acusada de traição por ter servido a Corte Verde. Eu sirvo a mim mesma, ela sussurrou, sua voz ainda sedosa. E vejo que o vento mudou. Porto Real está podre por dentro. Conheço todos os seus buracos. Todos os seus ratos. Foi o que Daemon precisava ouvido. Em segredo, ele foi até sua cela. 2 homens, ele exigiu. 2 homens em Porto Real que não façam perguntas. Que possam se mover nas sombras. Misaria sorriu, um sorriso sem calor. Tudo tem um preço, meu príncipe. Você terá. Nomeio-o. Quando você tiver a cidade, eu quero a Baixada das Pulgas. Toda ela. O pacto foi selado. Misaria deu 2 nomes. Gat, o caçador de ratos, um homem que conhecia todos os túneis, e Ser Laurent, um guarda da patrulha da cidade endividado e amargurado. Daemon não contou a Rhaegar. Ele sabia que a resposta seria não. Tomando Caraxes, ele voou sob o manto da noite para um ponto isolado perto de Porto Real. Vestido com um manto comum, ele entrou na cidade através de um esgoto, encontrando-se com os 2 homens em um bordel incendiado. O alvo é Aemon de Targaryen, Daemon instruiu, jogando uma pesada bolsa de ouro na mesa. Encontrem-no. Matem-no. Façam parecer um acidente. O roubo, não importa. Tragam-me seu olho, e terão o dobro. Gart e Laurent trocaram olhares. Matar um príncipe era uma sentença de morte. Mas o ouro, e a promessa da proteção de um dragão, era tentador. Infiltrados na Fortaleza Vermelha foi mais fácil do que esperado, o caos do cerco, a corrupção. Mas Aemon era imprevisível, muitas vezes voando com vagar ou bebendo em tavernas afastadas. Frustrados, com medo de falhar e perder a recompensa, os 2 homens decidiram por um plano mais cruel e simbólico. Se não podiam pegar o assassino, pegariam seu herdeiro. Eles encontraram os aposentos de Elaena. A princesa estava sozinha, brincando no chão com seus filhos gêmeos, Jaehaerys e Jaehaera. Quando os 2 estranhos irromperam, Elaena tentou protegê-los. Qual deles é o menino? Rosmou Gart, sua adaga suja apontada. Elaena, em pânico, gaguejou, por favor, não, o menino. Exigiu Laurent, sacando sua espada curta. Sob ameaça iminente, Elaena, com um olhar de puro terror, apontou instintivamente para Jaehaerys, seu filho, o herdeiro presuntivo de Aegon II. Foi rápido. Gart segurou o garoto. Laurent ergueu a lâmina. O golpe foi brutal. Jaehaerys, de apenas 6 anos, foi morto diante dos olhos da mãe. Os assassinos, pegando a pequena coroa de prata do garoto como prova, fugiram na confusão. Elaena, banhada no sangue do filho, entrou em um estado de choque silencioso. Um instinto maternal profundo falou mais alto. Ela agarrou Jaehaera, a irmã gêmea, e correu pelos corredores escuros, não em direção aos guardas, mas em direção aos aposentos de sua mãe, o único lugar que lhe parecia seguro. Ela irrompeu pela porta sem bater. A cena que viu a paralisou ainda mais. Na penumbra, Alicent, sua mãe, estava nos braços de Criston Cole. Não em um abraço de consolo, mas em um emaranhado íntimo e apaixonado, roupas desalinhadas, suspirando. Era um segredo guardado a portas trancadas, o refúgio de 2 adultos em guerra, agora brutalmente exposto. Os 3 ficaram congelados. Elaena, coberta de sangue, a filha chorando em seus braços. Alicent, seu mundo desmoronando em horror duplo. E Criston, sua honra e lealdade finalmente reduzidas a esta cena miserável. O grito que finalmente saiu da boca de Elaena não foi um som humano. Foi o som de uma mente se partindo. Foi o som que ecoou pelos corredores da Fortaleza Vermelha, anunciando que a guerra tinha acabado de descer a um novo nível de horror. E em Pedra do Dragão, Daemon recebeu a pequena coroa prateada manchada de sangue, trazida por um mensageiro anônimo. Ele não sorriu. Um frio profundo assentou-se em seus ossos.
Ele olhou para o mar, sabendo que quando Rhaegar e Rhaenyra a descobrissem, não haveria mais volta. A vingança fora semeada, e ela germinaria em uma árvore de pesadelos. Fim do episódio 1, temporada 2. Nota: o assassinato de uma criança inocente cruza uma linha que não pode ser apagada. A guerra agora é total, sem regras. A aliança entre Rhaegar e Daemon está fraturada. Alicente Criston tem um segredo explosivo. Elaena está à beira da loucura. E o reino mergulha ainda mais fundo no sangue. A dança se torna uma guerra de extermínio.